E aí, pessoal do Me Salva, vamos continuar nossa conversa sobre Antiguidade Oriental e o que nós vamos ver agora são as civilizações da Mesopotâmia. Sim, a Mesopotâmia não é só uma civilização, é um conjunto de civilizações que se desenvolve, como nós já vimos, ali entre os rios Tigre e Eufrates. E é interessante destacar que o próprio nome Mesopotâmia, essa palavra que é muito estranha, quer dizer justamente isso. Isso é uma palavra grega formada por mesos e pótamos, que quer dizer exatamente entre, no meio, né, e rios. Ou seja, Mesopotâmia é aquela terra localizada entre dois rios. Muito bem. É interessante a gente pensar que, ao contrário do Egito, a Mesopotâmia, como eu falei, era um conjunto de civilizações, um conjunto de povos diferentes que estabeleceram suas organizações políticas, econômicas e culturais nessa região. Então, a diferença do Egito, que foi aquele grande império de muitos e muitos séculos, o que nós temos aqui na Mesopotâmia é uma sucessão de vários impérios. Como é que se formavam esses impérios? Bom, a unidade política na Mesopotâmia eram cidades-estado. Cidades-estado essas que eram, por sua vez, governadas por uma elite política e religiosa, ou seja, que exercia duplamente essas funções, que se aproveitava, explorava o trabalho dos servos e que, por sua vez, fazia com que essas cidades-estado, cada uma a seu tempo, exercesse hegemonia, domínio sobre outras cidades-estado. É neste momento em que uma cidade-estado específica, habitada, colonizada por um povo específico, domina outras cidades-estado da região mesopotâmica, que nós temos a formação dos impérios que se sucederam ali na Mesopotâmia. Muito bem, e que impérios, que períodos são esses? Os primeiros são os chamados sumérios e os acadianos, mais ou menos de 5.000 a 2.000 antes de Cristo, antes da nossa era. E pelo que esses povos e esses primeiros impérios são reconhecidos? Pelo que eles se notabilizaram? Primeiramente, por uma coisa muito importante, que é a invenção da escrita cuneiforme. Os primeiros registros escritos que nós temos notícia da humanidade, muito importantes num contexto de agricultura em que você precisa fazer uma contabilidade de grãos, agenciar o trabalho dos servos, entre outras necessidades que proporcionam o desenvolvimento da escrita. E por que cuneiforme? Porque essas marcas, elas eram feitas, elas eram produzidas nesses tabletes, normalmente de barro, por cunhas, por instrumentos destinados a fazer essas inscrições. Em segundo lugar, nós relembramos esses primeiros povos, essas primeiras civilizações mesopotâmicas, podemos dizer assim, pela forma com que agenciavam a relação entre religião e política. A autoridade era exercida por um soberano, ao mesmo tempo religioso e político, que recebia o nome de patese. Posteriormente, nós teremos a emergência, o aparecimento dos chamados amoritas. Os amoritas se notabilizaram por terem sido aqueles que estabeleceram o primeiro império babilônico, ali entre mais ou menos 2000 até 1750 a.C. Esse primeiro império babilônico, situado na cidade da Babilônia, tinha a cidade da Babilônia, a cidade-estado da Babilônia como a sua capital, é lembrado, é muito importante devido ao chamado Código de Hammurabi. Em linhas gerais, é o primeiro código legal
a primeira compilação de leis e regulações da vida social que nós temos notícia. Compilação, vejam só, escrita, né, para a gente ter uma noção da importância que a expressão escrita já tinha para essa civilização que aparece lá na Mesopotâmia. O Código de Hammurabi era uma regulação muito dura, que ficou notabilizada pela expressão olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a punição para os crimes, para os delitos, normalmente era uma reprodução daquilo que havia sido feito pelo criminoso, pela pessoa que delinquiu. Ou seja, se a pessoa roubava, a punição era bastante dura. Por esse regime de equivalência, cortava-se a sua mão e por aí vai. Em seguida, aos Amoritas e ao primeiro Império Babilônico, nós temos a emergência dos assírios, um povo guerreiro, extremamente violento e conquistador, que se estabelece na região da Mesopotâmia a partir da sua capital, a cidade-estado de Nínive. E por fim, nós temos os caldeus mais recentes, que serão aqueles responsáveis pela formação do segundo Império Babilônico, ou seja, retornando o poder àquela cidade que havia sido constituída lá pelos Amoritas. E assim como o primeiro Império Babilônico ele é notabilizado pelo Código de Hammurabi, aquela primeira compilação de leis, as principais obras, as obras mais monumentais que se tem notícia da época mesopotâmia, das civilizações mesopotâmicas, foram realizadas aqui durante o Segundo Império Babilônico, principalmente os chamados jardins suspensos da Babilônia. Considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo pelos antigos gregos. Evidentemente que os gregos não consideravam seu próprio mundo como antigo. Para eles era simplesmente uma das 7 maravilhas do mundo. Esses jardins suspensos da Babilônia, que eram uma maravilha, grandes jardins, suntuosos jardins, palácios, um complexo bastante grande de obras notáveis para sua época, foi construído pelo soberano Nabucodonosor. Segundo, é importante colocar isso também, que é aquele entre os imperadores da Babilônia que se tornou o mais famoso, o mais notável, justamente por causa dessas grandes obras públicas. Bom, pessoal, no próximo vídeo a respeito da Mesopotâmia, nós vamos ver então aspectos culturais dessas civilizações que ali se desenvolveram, como a arquitetura, como a ciência e como alguns aspectos da sua religião.